Prof. Então, a gente segue para a nossa última aula, como eu havia comentado com vocês, e a gente fecha, então, o assunto de design editorial, design gráfico, agora, com produção gráfica, tá? Então, assim, essa aula, ela não vai interferir tanto no que vocês vão entregar na avaliação, porque vocês não vão imprimir, né? Mas é só para vocês ficarem, para a gente fechar o assunto. Algumas pessoas, alguns de vocês já devem conhecer sobre isso, sobre produção gráfica. Outras pessoas talvez não tenham tanto conhecimento. É só para a gente fechar o assunto do design gráfico, né? E como que a gente manda o material para produção. O que envolve, né, essa questão do gráfico, tá? Então, aqui, ó, a ideia é que a gente estabeleça a seguinte produção, né, dos impressos. Começa lá com o designer dentro do escritório dele. Hoje, essa questão aqui da pré-impressão está cada vez menor, tá? Por conta dos avanços. Antigamente, a gente mandava do escritório para um birô, para esse birô testar cor para a gente, e depois voltava, né, para o designer. Eu, por exemplo, fui uma das últimas vezes que eu trabalhei dessa forma. Logo que eu comecei a trabalhar na área, logo que eu me formei, eu tinha que assinar daí a prova de impressão. E só depois disso que do birô, que a gente chama birô, essas impressoras, essas gráficas digitais, né, que vocês devem conhecer bem, que não é o Unicópias lá do Positivo, mas outras gráficas expressas, né? E depois que estava aprovada a impressão aqui, né, fazer a prova da impressão, que mandava para a impressão na gráfica, e dentro da gráfica, além deles imprimirem, eles poderiam também fazer acabamentos, e não havendo acabamento, de repente, de uma coisa muito específica, o acabamento poderia ser terceirizado. Então, veja o que ela pode ser dentro da gráfica ou terceirizada. Geralmente, o que? Encadernação, clichê quando a gente vai fazer alto e baixo relevo, tá? Então, só para vocês terem essa noção aqui. Bom, aqui a gente tem vários tipos de formas de impressão. As mais comuns aqui são tipos de impressora plana e rotativa. Aqui só para vocês verem como é que ficam as máquinas. Não sei se vocês já tinham visto isso, já foram em alguma gráfica, enfim. Mas ficam lá uma impressora do lado da outra e tem um técnico que sempre fica conferindo lá os impressos, né, dentro dessas gráficas. Tá? Daí aqui tem outras informações, depois quem tiver interesse pode voltar e ler, mas de forma geral é disso que a gente, desse contexto que a gente parte. Tem a gráfica e a gente tem várias impressoras, planas, rotativas, tem até algumas guilhotinas que a gente pode ver, né? Pode estar para lá, enfim. Esses carrinhos para transportar os impressos depois, então eles têm toda uma logística dentro das gráficas, né? Aqui a gente tem a explicação da impressora rotativa. Então, por que ela é rotativa? Porque vem uma bobina, né? Ela imprime a partir de uma bobina. Então, os jornais eram impressos dessa forma, né? Uma impressora rotativa, tá? Então, o que a gente tem aqui é a matriz de impressão, ela é colocada nesses cilindros, e eles vão rodando e vão imprimindo nas peças, né? E como a gente tem um processo de impressão com 4 cores, às vezes eles podem passar até 4 vezes o mesmo material no cilindro para imprimir. Tá? Outra questão importante, esses processos de impressão, tanto na rotativa quanto na impressora plana, envolve retícula. Então, ela não imprime muito bem a foto, como a gente vê numa revelação, quando a gente faz uma ilustração e ela fica na tela. Ela imprime retículas. Então, a gente usa muito... e cada vez está se modernizando mais, a gente está vendo sumir os contafios, né? Os contafios, eles contavam a quantidade de retículas ali dentro do espaço para ver se elas estavam sobrepostas de uma forma correta, perfeita, para não ficar aquelas cores andando assim, não ficar um efeito 3D, quando não é para ter efeito 3D. Vocês já devem ter visto vários impressos que andaram. Então, significa que não houve um bom acompanhamento técnico da impressão, né? Enfim, agora que você tem um alto nível de precisão é que a gente usa, então, os contafios para ver, então, se os fios, as retículas, eles estão sobrepostos de maneira perfeita para não ficar uma imagem distorcida.
tá? Então, aqui a gente tem os impressos com mais de uma cor, a gente sobrepõe várias vezes a impressão. Então, eu imprimo ciano, magenta, amarelo e preto, então essa quantidade de cor que tem para cada um deles, para a gente poder ter esse morango bonito, delicioso, que me deu vontade de comer agora, né? Impresso lá no final. Tá? Então, a gente tem tudo isso. E se vocês dessem zoom aqui, vocês iam ver as retículas, que é como dentro do computador seriam, então, os pixels. Tá? É importante vocês saberem que alguns processos gráficos que a gente usa muito também dentro da indústria gráfica, dentro do design gráfico, design editorial, etc., não usam retícula porque usam a tinta contínua, não são vários pontinhos. A exemplo disso, a gente tem a serigrafia, que é para camiseta, mas também a gente pode fazer uma capa de livro com serigrafia, um cartaz com serigrafia. Não sei se vocês conhecem o professor Rafael Andrade, ele tem lá o estúdio dele, Pedro Pastel e Besouro, em que eles sempre estão mostrando alguns processos de impressão, quem acompanha eles nas redes sociais, né? Em que eles mostram lá, eles trabalham muito com serigrafia também. Tem a flexografia, que é uma impressão por meio de uma borracha. Para que serve a flexo? Para a gente imprimir direto em rótulos, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu sair desse compartilhamento. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês uma caixinha de chicletes que virou porta-clips para mim, mas é impresso com flexo. Por que é impresso com flexo? Para eu conseguir dar a volta, né? Ó, aqui, ó. Então, veja, ele ainda tem, isso aqui é um processo de fabricação lá que tem um relevo, né? Que a gente vê aqui. Mas para conseguir fazer essa voltinha aqui, ele pintar toda essa borda, a flexografia é feita com uma borracha. Nesse caso aqui, pelo que eu estou vendo agora, ele foi impresso primeiro na lata e depois que a lata foi conformada, né? Fazer essa latinha assim, depois fechar aqui embaixo. Mas alguns rótulos a gente imprime direto na superfície. E para poder fazer essa curva que tem aqui, você precisa de uma borracha, né? Não dá para fazer a impressora virar, né? Que nem a impressora plana, rotativa. Não vai dar para imprimir nesse tipo de material. Até porque tem tintas especiais. Mas a Flexo, então, ela consegue fazer essas curvas que tem aqui no material. Tá? Esse caso aqui não é um exemplo de flexo, é só para mostrar que a questão da curva, então que a impressão em flexo viria como se fosse um carimbo, mas que se aderisse ao formato do material. Tá? Então fica aqui só para a gente falar sobre flexo. Então, até porque a flexo tem cada dia mais saído de uso, né? Porque a gente tem outros tipos de impressão que é moldada, né? Que é uma impressão, aqui é um plástico, não sei se você... Lá vou eu mostrar de volta aqui, melhor. Ó, aqui a gente tem uma impressão que, ó, se vocês olharem aqui, ó, é um plástico que ele tá termomoldado, não sei se o termo é exatamente esse, mas ele é impresso primeiro numa folha e depois ele vai se moldar a embalagem. Então, esse tipo de processo de impressão, ó, eu guardo coisas aqui dentro, ó, não tem brigadeiro coisa nenhuma. Esse tipo de processo de impressão, aqui tem o fechamento dele, acho que não dá para ver aqui por causa da claridade, mas tem o fechamento dele aqui, está substituindo a flexografia, tá? Que é uma impressão depois com a moldagem na embalagem. Tá? Então, voltando lá, tinha mais um item, além da então, serigrafia, flexografia, não lembro qual mais eu coloquei ali. O corte eletrônico. Sim, para a gente fazer recorte em vinil, etc. Porque você não imprime, na verdade, você corta direto numa superfície que já tem uma cor específica. Tá? Vocês devem conhecer recorte em vinil, né? Quando é o adesivo que corta bonitinho e você cola por cima das coisas. Por exemplo... Uma bosta. Depende. Eu trabalhei com isso. É que eu trabalhei. Para adesivar é que deve ser ruim, né? É horrível. Mas vocês lembram do nosso adesivo do design? É um recorte, sim, né? Por isso que ele não tem retícula. Ele já é o papel não, o material daquela cor, vinil. Impresso. O vinil daquela cor. Que pode ser. Aí, quando ele é impresso daí, Vitor, aí pode ser que ele tenha retícula, tá? Mas se ele não é impresso, ele é só um corte. Então ele assume a cor contínua do material, tá? Ok? Bom, aí a gente tem várias matrizes físicas e cada vez, assim, hoje a gente tem só a chapa, né? Antigamente você imprimia o fotolito, gente,
né? Hoje acho que ninguém mais sabe o que é fotolito, mas enfim, né? Tem vários tipos de matrizes que a gente faz o processo de transferência, né? Da matriz para o papel, da matriz para o plástico e assim vai. A gente tem vários tipos. A mais conhecida é a chapa da impressão em offset, mas também temos aqui o cilindro, como eu acabei de falar, para impressora rotativa, a tela na serigrafia. Acabei de comentar com vocês sobre a borracha na flexografia e o clichê em tipografia. Ai, gente, que tipo não, serigrafia. É tipografia, desculpa. Eu tenho um clichêzinho minúsculo, mas tá lá na minha bolsa, eu não sei onde ela tá, para mostrar para vocês, tá? Olha aqui o antigo fotolito, gente. Imprimia tudo em fotolito para depois passar para a impressora para fazer a matriz, tá? Então, isso aqui era bem bacana. Não sei se eu contei para vocês uma história quando eu fui estagiária na Gazeta, e que aí eu sempre cuidava do caderno que se chamava Rodapé, que tinha materiais de construção, de design interiores, decoração, etc. Então, eu sempre ia colocar os anúncios lá no rodapé, toda quarta-feira na Gazeta. E aí, como toda estudante de design gráfico, eu queria conhecer a redação e o processo de impressão, né? Então, eu sempre ia entregar lá o boneco para o pessoal lá da impressão. E um dia eu cheguei lá e estava a primeira parte do caderno rodapé impressa, que falava sobre o designer da lâmpada. Aí eu falei, cara, acho que tem alguma coisa errada aí. Já contei para você essa história? Não. Não? Eu olhei pro cara da impressora, né? E na frente do birô de impressão deles ali tinha a redação do jornal. Eu falei, vocês estão falando, deixa eu ler melhor essa matéria. Ele falou, não, pode ler, que isso aqui é a primeira versão. Aí eu falei, eles estavam falando da lâmpada e não do artista, do designer que tinha feito a lâmpada. Aí eu falei, cara, tá errado isso aqui. Não é o designer da lâmpada. Vocês estão falando do desenho, da forma, do projeto da lâmpada. Eles, mas como assim? Ele não entendia, né? Porque designer é o profissional, design é o projeto, né? E eu tive que explicar para eles ali. Aí ele chamou a redatora conversou comigo. Eu falei, não, eu faço design, cara, tá errado aqui. Daí ela pegou e falou, não, então vamos cortar aqui. Então eles pegaram, ali onde está, por exemplo, escrito diário oficial, imagina que estava designer. Eles vieram um pedacinho ali com um bisturi e cortaram bonitinho ali onde tinha o ER sobrando, pegaram da lâmpada e cortaram e aproximaram mais, né, para fechar aquele buraco que o ER dava. Então eles arrumaram isso na hora ali. O que era legal do fotolito? Que você gravava isso aqui na chapa de impressão. Imagina, ainda bem que eu falei isso para eles antes deles rodarem todo o material, para eles não terem que gastar uma chapa, que custa uma fortuna, né? Então, custava, né? Uma fortuna. Então, eu me senti bem orgulhosa naquele dia por ter ajudado a edição do Rodapé não ter cometido uma gafe feia. Então, era possível fazer isso, tá? Bom, aí tem as matrizes virtuais, que é o que a gente usa muito hoje, né? Aí a gente deixa a matriz aqui, ela não precisa mais gravar na tela, na chapa, ela é feita por feixes de laser, facilitou muito a vida, reduziu muito o tempo do processo, né? Então, ó, não se utilizam mais em máscaras para registro das matrizes, e é lógico, é bom para o meio ambiente, é bom para o tempo de execução, é bom para várias coisas, né? Mas isso é possível por conta do avanço tecnológico, tá? Bom, aqui a gente tem mais um exemplo de impressora rotativa, né? Ó, tem vários elementos aqui, ó. Então tem uma chapa aqui, ó, né? E o papel passa por essa chapa e vai sendo impresso, tá? E aí a gente vai tendo o processo de impressão, vai rodando. Então ele vai imprimindo vários exemplares ao mesmo tempo, tá? Então aqui é importante a gente cuidar nesse sentido, da hora que for preparar um original, das margens laterais da folha, da margem de pinça, e de certa forma a gente passa por isso em casa, né? Quantas vezes você não mandou imprimir um negócio na sua casa e ficou lá aquela margem branca ou cortou o que você não queria que cortasse? Por quê? Você tem que prever qual que é a lateral de impressão, a área máxima de impressão que a tua impressora pega e a margem de pinça, que é onde a impressora puxa o papel, né? Então, a gente tem que cuidar dessas margens para considerar que a impressora não vai imprimir até o final do papel, ela vai sempre considerar um limite ali de meio centímetro de cada lado, às vezes 3 milímetros de cada lado, e a gente tem que, quando for montar um arquivo, fazer caber
né? Dentro dessa relação aí. Então, aqui só umas instruções, né? Ó, as margens todas aqui, o 6, 7 e 8 indicam as margens, onde a gente tem aqui o 8, que é esse vermelho, é uma margem de segurança do papel. A partir disso, a gente não coloca nada que vai ser impresso, porque senão ele não vai aparecer na impressão, tá? Aqui a gente tem essa margem laranja aqui, que é a margem de área de trabalho, em que a gente pode até colocar nessa área de trabalho algum elemento que vá sair para fora com uma marca de corte, enfim. E a área, cadê aqui? A área de sangria, desculpa. Aqui, essa área laranja aqui, área de sangria, tá? E aqui a gente tem a área de trabalho, que a gente vai poder, então, desenvolver o trabalho dentro que vai ser impresso, tá? Aí tem outras marcas de registro aqui para o impressor, isso aqui, para ele controlar o processo de impressão, ver se as cores estão adequadas. Veja que eles estão separando os quadrantes aqui, ó, por cor do CMYK, né? Então, ciano, magenta, amarelo e preto, para ele controlar. E essa cruzeta que tem aqui no meio é a marca de registro, que ele vai sobrepondo um fotolito no outro, uma chapa em cima da outra, para ver se está dando certo a imposição. Então, toda vez isso vai ser impresso no papel e tem que imprimir exatamente essa cruzeta em cima da outra, porque se andar, por exemplo, se ele der uma andadinha, então lá quando estava imprimindo amarelo, andou de alguma forma na hora que a pinça puxou o papel da impressora, então ele tem que mandar imprimir de volta. Ele não pode deixar o papel sair impresso assim. Então, é importante que tenha lá sempre um técnico olhando. Então, essas marcas de registro aqui servem para o cuidado técnico, tá? Muitas vezes a gente manda imprimir, né? Na hora que manda fazer, tem lá a hora que você vai do Illustrator, do InDesign, para mandar fazer o PDF, ele pergunta se a gente quer todas essas marcas de registro que saem ali. Aí o impressor já vai ter prontinho. Mas hoje a gente sabe que a gente pode mandar o arquivo previamente fechado e todas essas marcas de registro são feitas dentro da gráfica por um profissional, um gráfico responsável, tá? Então, as marcas de impressão aqui, coloquei para vocês verem, né? Então, veja que ó, até o contafio ajuda a ver a imposição de cada uma das impressões, ou seja, se eu estou imprimindo em 4 cores, significa que meu papel vai passar 4 vezes pela impressora, tá? Então, ainda mais quando você precisa ter uma perfeição na impressão, aí o contafio é extremamente importante para verificar se as impressões elas estão sobrepostas de forma perfeita. Tá? Bom, aqui a questão da área útil, que estava lá indicando, né? A área útil de impressão efetiva, que a gente vai precisar ter, o sangramento, veja aqui que eu fiz até um print, ó. Hoje, isso aqui a gente fazia na mão. Gente, esse slide, para vocês terem uma ideia, é de 2010. Eu acho que aparece aqui no rodapé para vocês, né? Quando eu dei aula de materiais e processos, né? Então é bem antigo, a gente fazia na mão. Hoje a gente já tem a sangra feita diretamente no software, é só dizer quanto tem. E aqui só reforçando, né, que o limite de impressão, o excesso de impressão que a gente deixa para sangra, normalmente nós designers, deixamos 5 milímetros quando vão imprimir em casa, numa gráfica, etc. Mas pensando em sustentabilidade, etc., para a gráfica é ideal trabalhar com 3 centímetros, para ele já é suficiente. Tá? Para fazer essa sangra aqui, ó. Aqui tá nessa margem preta, aqui é o término do papel, né? E essa linha azul seria o limite da sangra. Então, essa região aqui, deixar 3 milímetros para a gráfica já é suficiente. E também é bom ver com a gráfica o quanto que eles estão acostumados a usar, né? Pode ser que tenha gráfica que ainda trabalhe com 5, mas geralmente... Mas se ela falar mais que 5, você só toca de gráfica, né? Sim, pelo amor. Mas eu acho difícil. Eu nunca vi nenhuma gráfica trabalhar com sangra mais que 5 milímetros. Geralmente elas trabalham com 3 mesmo, tá? Bom, a não ser, deixa eu voltar aqui, lembrando de uma coisa, que você esteja fazendo uma capa e você vai cobrir a capa e a sangra tem que ser bem maior, mas é um caso muito específico, tá? Por exemplo, tem esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Vamos sair, já que é uma aula de exemplos, vamos mostrar as coisas, né? Ó, por exemplo, tem esse livro aqui que eu super recomendo. Quem puder, quem gostar dessa área de encadernação, recomendo que compre. Então, por exemplo, se nesse caso aqui, ó, para eu poder fazer esse acabamento aqui, aí veja que eu tenho uma sangra bem razoável aqui, né, Vitor?
Acho que é até mais que 1 centímetro, se eu olhar bem aqui, ó, a sangra dele aqui, ó, para poder fazer o acabamento, que daí ele vem com esse Color Plus por cima aqui, ó, e faz o acabamento. Então, depende do processo que você está trabalhando, né? Então, para encadernar, encapar o livro, aí sim, você tem que fazer uma sangra bem maior. Mas na prática, para cartão de visita, para folder, enfim, é de 3 a 5 milímetros. Tá? Então, vamos voltar aqui. Bom, aqui, as gráficas sempre perguntam para a gente em que formato que a gente está orçando e mandando o arquivo. Então, formato aberto, quando a gente monta ele aberto, então deixei aqui para vocês, ó, esse folder que eu tinha feito há milhares de anos atrás aqui, ó, com 2 dobras, né? E que daí divide o folder em 3 partes, ó, aberto dele é 3 vezes ele fechado, né? Na horizontal. Na vertical, a altura dele é a mesma, não muda. Então, a gente tem que sempre dimensionar isso. Falar, ó, vou imprimir um folder 21 por 21, né? E aí, aqui ele vai ter, então, me ajudem lá, 63? Né? 63 por 21 daí. Aqui o outro exemplo, a gente tem peguei um A3 aqui para fazer esse folder, né? E aí o diagrama anda em japonês, não sei se deu para vocês repararem ali, né? Então eu dividi, ele fiz 2 dobras, então ele tinha 1/3 da largura dos 42 centímetros que tem a largura do papel A3, né? Então a gente tem aqui a dimensão. Então, formato aberto é esse que está por trás, formato fechado é esse que está na frente. A gente tem que sempre saber as dimensões disso. Tá? E aí a gente entra no papel, né? A gente tem no papel um emaranhado de fibras à base de celulose, que a gente trabalha de N formas. Então, quanto mais branco o papel, mais produtos químicos foram adicionados, né? E quanto mais brilhoso o papel, mais cobertura foi adicionada ao papel. Então, tem todas essas questões. E aí, nesse sentido, quanto mais produto químico, quanto mais revestimento a gente colocar no papel, mais difícil fica a sua reciclagem, tá? Bom, a gente parte lá do papiro, que era feito, então, né, com essa planta, enfim, né, a gente via nitidamente aqui as veias das fibras, né? Depois a gente vai para a China com um processo de produção muito próximo com o que usamos hoje, né, com as folhas de bambu e etc. E aqui é a produção artesanal, né? A pessoa já mexendo, aí vai cola, vai fibra, vai reaproveitamento de alguns papéis existentes, a própria celulose. E para ficar nessa alvura aqui, precisa de muito produto químico, né? Porque se a gente voltar aqui ó, no papiro, olha a cor que fica, ela fica mais amarronzada, né? Então, muito produto químico para poder chegar nessa condição. Aqui todo o processo de impressão para vocês verem. Então, sai lá da madeireira, vai fazendo um monte de floquinhos. Vocês devem entender melhor desses termos do que eu. Isso tudo é levado para a indústria, que vocês devem ter visto, quem vai de Curitiba para o norte do Paraná sempre passa perto ali da Klabin, Telêmaco Borba, um cheiro maravilhoso, né? Só que não. Então, olha vamos pensar assim, né? Por quantas etapas de processamento, né, o papel passa até ele chegar ou branco ou com diferentes cores para a gente, então, ter lá dentro da gráfica. Então, aqui é o processo da indústria e aqui é o processo da gráfica, quando o papel já chega para a gente poder usar na gráfica. Tá? Informações importantes que a gente sempre deve considerar do papel é a sua gramatura, né? Quanto menor a gramatura, mais fino é o papel. Então, aí depende do que você vai fazer. Vocês que trabalham, por exemplo, com marcadores, né? Não dá para usar marcador em qualquer tipo de papel com qualquer gramatura. É o ideal que você pegue de 90, 120 para cima, para que você não passe do outro lado, né? A questão da opacidade também pode estar um pouco relacionada com a gramatura, mas nem sempre. É o quão translúcido é o seu papel. Um sulfite não é 100% opaco, né, gente? Dependendo da gramatura dele, a gente consegue ver alguma coisa do outro lado. Mas quanto mais espessura tiver o sulfite, mais opaco ele será. Papéis que têm cobertura, revestimento, como o couché, seja o fosco, seja o couché brilhante, eles costumam ter grande opacidade, porque a gente não consegue ver do outro lado. Por outro lado, a gente tem os papéis
translúcidos, como o vegetal, o sulfurizê, né? E que mesmo que eles tenham uma gramatura um pouco maior, mais ai, meu Deus, fugiu, eu acabei de falar a palavra. Olha, Alzheimer vindo. Eu falei 2 papéis, o sulfurizê, qual foi o outro? Acabei de falar. Vegetal. Obrigada, obrigada. Vocês demoraram para ligar a Você não câmera, falou mas... vegetal. Hã? Você não Eu falou falei? vegetal. Não falei? O Não. que eu falei junto com o sulfurizê? Eu falei o nome de um papel antes e esqueci. A Não gravação foi vai dizer... vegetal. Não foi vegetal? Olha só como é que tá a Não. minha mente. Isso é um sinal de Alzheimer para eu tomar cuidado. Eu morro de medo com isso, porque eu tive vô e vó que faleceram de Alzheimer. Mas não, vamos Eita. voltar lá. Então, mas é o vegetal e sulfurizê que eu estava falando. Que eles são translúcidos, mas, por exemplo, o vegetal, a gente pode ter diferentes gramaturas. E que mesmo com gramatura, ele não deixa de perder a sua translucidez, né? Ele não fica opaco, porque ele já é feito para ser translúcido. O revestimento, que daí a gente vê a questão do brilho, isso acontece muito do que a gente usa no dia a dia. A gente vê revestimento em duplex, que são esses para a gente usa em cartonados, né, para embalagem, por exemplo, a embalagem lá de cereal do sucrilhos, por exemplo. Né? Você vê que ele tem um revestimento de um lado, por dentro ele é cru, né? Ele não tem revestimento. Que mais? O couché, que a maioria dos folders e panfletos são feitos em couché, então a gente vê que ele tem um revestimento. Quanto mais liso for, tá? Muito provavelmente mais revestimento terá aquele papel. A gente tem possibilidade de pensar a lisura e a textura. Então, a gente pensa que o sulfite é liso, mas ele tem certa textura, né? A gente tem alguns papel verger que tem uma textura que daí eles seguem uns veios, né, do papel na vertical, que vocês já devem ter usado. O canson, que vocês devem ter usado para fazer algum tipo de ilustração, ou mesmo para fazer sketches, enfim, rendering, que tem textura e ele acaba sendo agregado ali para a hora que você está ilustrando, né? O mesmo papel que você vai aquarelar também, você dá preferência a papéis que tenham um pouco de textura. Alvura e cor, né? A gente tem quanto mais 100% alvura, né? Tipo, é muito branco. Ou papéis que já são coloridos, ou papéis que não têm alvura, que não tem nenhum tratamento. Aí a gente tem os papéis recicláveis aqui também, que são mais próximos dessa cor da foto aqui, né? Tipo papel craft. A direção das fibras, isso é muito importante. A gente identifica a direção das fibras dobrando muitas vezes o papel. Dependendo do tipo de papel, se você dobra no sentido oposto às fibras, você meio que quebra o papel. Isso é muito considerado para livro, quando você está usando principalmente papelão, para você fazer o acabamento. E os papéis também têm diferentes formatos. Tem a série A, tem a série B, tem a série C. O que provavelmente vocês conhecem mais é a série A, onde vem o A4, A3, A2, A5 e por aí vai. Tá? Então, aqui a gramatura, só para vocês verem, que é o peso do papel medido em gramas por metro quadrado, né? E aqui as questões que a gente tem aqui, ó. Baixa gramatura são impressos de uma cor de um lado só. Se a gente imprimir do outro, deu ruim, né? Média gramatura, aqui, ó, de 60 a 130 gramas, é o que a gente mais vê, né? Por exemplo, o papel sulfite que a gente mais usa está aqui dentro dessa margem, então é de média gramatura. Tanto é que a gente percebe um pouco de translucidez, ele não é totalmente opaco por conta da gramatura do papel. Alta alvura aqui, que daí a gente tem, autogramatura, desculpa, não alvura, acima de 130, então a gente tem os cartonados, mesmo sulfite, a gente tem sulfite com maior gramatura, e outros papéis da família do sulfite, como opaline, offset, etc. A gente vai ter mais espessos que esses, vocês já devem ter trabalhado, né? E aí são ideais para a gente fazer capa de coisas, porque eles são flexíveis, né? Esses iniciais, mas não são tão rígidos, então permite que a gente faça uma impressão e a gente vire do outro lado e ela continue limpa, porque daí ela é mais opaca, então não passa translucidez, não passa tinta para o outro lado. Ou a gente tem também as opções de papéis mais rígidos, né, que daí são utilizados nos livros, por exemplo. Tá? E é lógico que as gramaturas variam, né? Às vezes você pede lá um couché 120, mas o fabricante fabrica 115, mas essa é a referência que você vai mandar para a gráfica. Tudo bem, gente? Para vocês estão acordados ainda?
Sim, senhora. Obrigada. Tá, então aqui só explicando aqui os termos que eu já falei, a opacidade, que é a questão de que passa a luz para o outro lado, o revestimento, né, que deixa mais liso, uniforme, mais brilhante, acabei de comentar sobre isso. A lisura e a textura, né, aqui a gente tem um exemplo, acho que deve ser um verger, esse, só pelo encadeamento das linhas, aqui foi usado na horizontal, mas ele pode ser na vertical também, tá? Então, ele tem um tipo de configuração no papel que nos permite ver uma textura, né? E essa textura pode ser útil para aquilo que a gente estiver propondo na impressão. Alvura e cor, né? Que a gente tem papéis de alta alvura, são aqueles com muita aplicação de elementos químicos, produtos químicos, para que fique colorido, branco. E às vezes a gente inclui algum tipo de cor para deixar o papel colorido. A exemplo disso, os Color Plus, né? Que a gente na época que era criança chamava de cartolina, né? Mas depois a gente vai vendo que ele é os papéis mais coloridos nesse sentido são chamados de Color Plus. Tá? A direção das fibras, que a gente pode ter ela longitudinal, então, né, de fora a fora, ou transversal, com o eixo, então, em diagonal. Isso delimita o tipo do papel que a gente tem e o que a gente pode fazer com o papel, tá? Então, o que a gente mais usa é o longitudinal, tá? Porque aqui é onde o papel se dobra ou rasga com maior facilidade. Transversal, por exemplo, um papelão, ele tem uma fibra colocada no transversal, por isso que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de rasgar um papelão, tá? Bom, os formatos gráficos mais utilizados, acabei de falar, são os da série A, mas também é possível ver o da série B, né? E aqui, então, os nossos, que a gente mais utiliza, os da série A mesmo, indicados ali, né? A zero, que é muito usado na indústria de impressão, né? E aqui os que a gente acaba utilizando academicamente, considerando o design, a 2, a 3 e a 4. Tá? Aí tem os tipos de variedade de papel. Papel offset, que é parecido com o sulfite, tá? E aqui as indicações de uso dele, então promocional, editorial, comercial. Então ele é um papel sem revestimento, tá? Ele é um papel muito parecido com o sulfite. Já o couché, que vocês também devem lembrar, ele pode ser com ou sem brilho. Eu geralmente prefiro o sem brilho, que a gente, né, chama de couché fosco, tá? E aí ele tem um revestimento que não tem tanto brilho nele. Ele é ideal porque ele absorve a cor. E assim, quando a gente não tem muita certeza da gráfica, se a gráfica é muito simples, a gente pede couché com certeza fosco, porque eles pode ser que o fornecedor de couché brilhante deles seja mais barato, daí não é tão bom. Então eu indico assim, depende de onde você for imprimir, se precisa ter um baixo custo, não use couché brilhante, tá? Porque daí você vai mandar numa gráfica mais simples e provavelmente o fornecedor deles é mais simples e a qualidade do couché brilhante talvez não seja muito boa, tá? Que é aquele que você acaba dobrando demais, que fica os dedos tudo colado na hora que você tá pegando o material. Então, tomem cuidado com isso. Tá? Então, aqui mais as outras variedades de couché. Então, só para vocês saberem que existe, é difícil, eu teria que mostrar um mostruário de papéis para vocês entenderem que é difícil falar essa aula aqui, falar dos papéis sem mostrar eles. Então, eu estou só falando e tentando relacionar com papéis que eu tenho certeza que vocês já conhecem. Como, por exemplo, o papel cartão, né? Que a gente chama lá de duplex, triplex, ou mesmo cartões. Então, duplex, acho que até tem aqui na sequência, ó, o duplex, o que acontece? Ele tem uma superfície branca, e o verso é escuro. É só lembrar da caixa de cereal, tá? Então é um duplex, tá? Que ele tem a superfície branca com alta alvura, muitas vezes, e é ali que vai ser impresso alguma coisa, e o verso dele não tem nenhum tratamento, é o papel normal, tá? E o triplex não é que é o contrário, ele tem as duas superfícies, né? Tanto o verso quanto a frente brancos, e o miolo deles é escuro, tanto é que você vê, quando você pega o papel de cima e você vê ali a bordinha dele, ou quando você rasga, é muito utilizado naquelas caixas que a gente compra para pôr presentinho, né, para as pessoas, aquelas caixinhas que a gente compra prontas, algumas delas vêm com esse tipo de material, vocês já devem ter visto, tá?
O Supremo, o que é legal do Supremo é que ele tem todas as camadas brancas, mas ele tem um revestimento, que é o couché, só de um lado. Ele é muito utilizado, por exemplo, em pasta de escritório, sabe? Aquelas pastas que são mandadas fazer com a identidade da marca. Então, assim, você tem ele é mais liso na parte de fora e ele é mais áspero, até lembrando um pouquinho, mas um pouquinho mais rústico que um sulfite, mas ele não tem tratamento, ele absorve mais tinta. Se a gente escrever no verso, ele absorve mais a tinta do que se a gente escrever na frente, que é aquela coisa que às vezes você tem até que forçar uma bique, por exemplo, para escrever. Tá? E aqui o Supremo Duo, ele tem todas as camadas são brancas, inclusive a do meio, que separa o frente e o verso, e ele tem revestimento dos dois lados. Tá tudo bem, gente? Estão sacando aqui? Dá dando para imaginar comigo? Sim. Esses tipos de papel? Tá tranquilo. Tá bom, obrigada. Bom, papel verger, eu mostrei para vocês aqui atrás um exemplo, deixa eu até voltar, ó. Isso aqui é um verger, né? Que ele tem essas linhas, são bem evidentes do verger, tá? Cadê aqui? Tá? E a gente tem várias gramaturas também, e também pode ter diferentes cores aplicadas a esse papel, tá? O Color Plus também, ele é colorido na massa também. Tem cores maravilhosas, gente. Essa aqui é que eu gosto muito de trabalhar com Color Plus, porque eu já fiz, agora não tenho mais tido tempo, mas eu já fiz muito recorte e montagem de papel. Não era paper toy, na verdade, era colagem com papel, que construía modelos com papel, é bem bacana. Vocês já devem ter visto algumas cabeças feitas pelo pessoal de design visual. Já viram essas cabeças de animais que ficam expostas? Sim, tentei roubar uma, não deu certo. Não, Deus o livre, se eu roubasse, a professora ia ficar brava, a Gabi ia ficar brava com você. Eu pedi pra ela. Ela falou, tem que ver, né? É sempre assim, que todos já pedimos, né? Tem que ver, porque não custa tentar. Não custa, né? O não você já tem, né? Enfim, mas é feito... Buscar uma humilhação. Geralmente essas cabeças são feitas com Color Plus. É bem bacana, ele tem uma boa dobra, porque ele tem, então, sentido da fibra longitudinal, então a gente consegue trabalhar e aí vinca. Deixa eu ver aqui. Acho que tá na minha. Eu usei sexta-feira, mas eu tenho um dobrador, né? A gente usa um dobrador, usa um boleador para poder fazer os vincos, né? Não sei se vocês estão vendo aí, ó, na minha mão. Tem o boleador aqui para a gente poder fazer os vincos. Aí a gente tem a dobradeira, que é um negócio branco que ajuda a gente a dobrar, para usar, né, tanto com Color Plus, com papel cartão, quando a gente vai fazer as montagens, tá? Bom, e tem outros tipos de papel, não vou nem falar aqui para vocês, é só para vocês saberem que existe. Ó, papel afuage também, que são os mais rústicos. Os autocopiativos, vocês devem lembrar, ainda existe, quando a pessoa vai fazer uma nota, tem lá, né, o papel que faz a cópia. Me fugiu o nome dele agora também. Não é esse floor post que... Então é isso. Como é que é? Carbono. É autocopiativo. Carbono, me veio o nome agora. Carbono. Tá? Bom, aí tem os papéis para embalagem, tem esse papel manilha aqui. Como é que eu vou falar? Ele tem, ele pode ser aqueles que você vê antigamente embrulhava em mercearia, por exemplo. Hoje ele já tem outro jeito, eles têm até uma superfície que vem um plastiquinho por dentro. Mas quando você ia comprar mortadela na padaria, né? Que aí eles embrulhavam tudo num papel chamado manilha, né? E, tipo, depois foi descobrindo que ele de higiene não tinha nada, né? Mas, enfim, pensando que na França eles ainda embalam peixe no jornal, tá de boas, né? O importante é isso. Mas, pensando aqui, a gente tem o papel manilha, que a gente tinha lá cinza e rosa, vocês devem lembrar disso. Vinha tudo que a gente comprava na padaria, na mercearia, enfim, vinha embrulhado. Vocês chegaram a pegar essa fase? Eu acho que não. Não, gente. Então cada vez eu tô me distanciando mais dos alunos, gente. Eu comprava Como que é o nome do papel? Papel manilha. Ó, das cores cinza e rosa. Quando você ia comprar numa padaria. Jogar no Google. Quando você ia comprar cartolina na papelaria. Manilha, a minha mãe sempre trazia da escola para mim. Aí, ó. Porque ele é muito barato. Né? Às vezes você ia comprar, por exemplo, na papelaria a cartolina,
o papel que eles usavam para enrolar, fazer aquele canudo com a cartolina, era o papel manilha. É o que usam também para pintura, né? Para colar em cima da onde não deve ser pintado. Isso, que daí você. Ele também é usado para você fazer papel machê, porque ele não é tão tratado. Então você vê as fibras ali. A fibra dele não é longitudinal, ela é transversal, que nem dos cartões, dos papelões, né? Então ele é um papel não tão tratado, por ser mais barato, daí é usado para essas segundas opções aí, não tanto para a gente imprimir nela. Mas nada impede que você faça um trabalho bacana, que tem no conceito algo mais rústico, e possa usar esse papel, que ele é muito barato. O papel seda, que é muito utilizado para embalagem também, Boticário, só tem papel seda. Às vezes ele tem com impressão, às vezes só é a cor, tá? Vocês já devem ter visto também. Feito pipa, né? Com papel seda também, tá? O craft natural, o craft extensível, são todos papéis mais crus, sem a adição de produtos químicos para deixá-los brancos, tá? Então, eles são mais naturais. Tá? Existe o craft branco ou com cores, vocês já devem ter visto por aí também. É possível encontrar esse tipo de papel. E aqui, além da impressão, outras coisas que a gente pode fazer. Eu estava comentando que eu faço alguns recortes e colagens com dobra. Aqui a gente tem os próprios origamis, né? Para fazer vários tipos de composição. Então, aqui, conhecer a engenharia do papel, que a gente chama, com sentido da fibra, etc., é muito importante para a gente ter o melhor resultado nas dobras. O Papercraft, vocês já devem ter visto, ano passado até a gente teve, não sei se algum de vocês acabou participando, né, ajudando no Open Day, na mostra, que a Gabi fez, né, com os alunos do Papercraft do Harry Potter. Tá? Nossa, então, que agonia, achei que alguém ia se matar com aquela tesoura. tinha tesoura, tinha bisturi, acho que a gente não chegou a ter para todo mundo o boleador aqui, mas acho que ela usou daí foi clips, né? Por que você usa? Para você fazer as marcas de vinco, né? Mas bem, bem bacana. Eu gosto bastante também de trabalhar com isso aqui, mas você precisa então saber as propriedades do papel. Então você não pode pegar um papel com uma gramatura muito baixa, você tem que pegar um papel com uma gramatura maior. Tá? Aqui, gente, eu tinha essa boneca aqui. Meus alunos de jogos fizeram uma localização que a gente chama quando pega do inglês e traduz para português, por exemplo. Esse Alice no País das Maravilhas. Não sei se algum de vocês chegou a jogar esse jogo aqui. Que é super cabuloso e dá muito medo em crianças. Muito louco. Eu só vi cosplay desse negócio, mas é mó da hora. Então, é muito legal. E assim, eu tinha, gente, mas infelizmente, acho que foi antes de eu me mudar, e acho que na hora da mudança, né, quando eu me mudei de casa, acabou soltando a Alice do livro e amassou tudo. Eu fiquei bastante triste. Era um projeto bem legal que os alunos tinham feito lá no curso de jogos para mim. E deu muito trabalho. Eu lembro que eles tinham que usar Super Bonder para conseguir fazer essas dobras ficarem coladas aqui entre si. E daí a aluna falando, prof, meus dedos, como é que ficaram, né? Aqui um outro modelo também para montagem de boneco. Esse aqui já, vocês da área de produto devem conhecer, que é o papel, a polpa moldada, né? Não sei se vocês chegaram a trabalhar no curso, mas geralmente, havendo possibilidade de um projeto, é possível trabalhar em design de produto, que é a polpa moldada. Então, você tem uma matriz e você joga ali a massa e aí até ela secar para se moldar. A gente tem muita embalagem feita assim em polpa moldada. Aqui já é construção mesmo do modelo, não chega a ser polpa moldada, mas feita com papelão ondulado, né? Ó, tem as ondulações aqui, que é de caixa mesmo. Aqui também, ó, quanto mais ondas tiver, mais resistente a gente vai ter o papelão, principalmente no sentido que a gente usar a fibra, né? Não colocar do jeito que ele tá aqui, ó. Se a gente virar ele, a gente consegue até, dependendo da quantidade que for colocada, colocar um carro em cima que não amassa, pela rigidez dessas ondas aqui. Tá? Bom, aí tem o sistema de cor, que isso aqui eu lembro de já ter falado para vocês lá em computação gráfica. Então, tudo que a gente vai imprimir, por mais que ele possa surgir numa foto com RGB, a gente tem que converter para CMYK, tá? Então, é importante a gente lembrar disso, que só para lembrar.
lembrando a cor pigmento, né? Olha só que legal, você sobrepondo as cores com lápis de cor, nem sempre dá o preto 100%, né? Ele é um preto que ele é cor de burro quando foge, né? Então, por isso que a gente usa o preto K, né? Para ter certeza de que o preto vai ser preto. E quando você precisa ser muito, muito, muito preto, então, além do canal preto, você coloca 100% no amarelo, no ciano e no magenta, para dar essa condição de negritude mesmo da impressão, ser o alto teor de preto, tá? Então, só para lembrar que todos os sistemas de impressão utilizam essas cores, porque a cor ciano, magenta, amarelo, né? São cores pigmentos, são pigmentadas, então elas vão conseguir dar a combinação que precisamos considerando tintas, tá? Bom, outra coisa importante é o cuidado com o registro, que eu comecei a falar no início da aula, né? Para a gente pensar assim, ó, tem que ter essas marcas de registro para que quando você fizer a impressão, esse contorno sai exatamente onde ele tem que sair, né? Para não acontecer esse tipo de coisa, ó. Andou o registro, ó, o registro tá ok? Aqui, ó, essa imposição deu certinha? Beleza. Se o registro andou, olha só o que acontece. Ele vai dar, talvez não seja isso que você queira lá no seu produto, né? Na sua impressão. Então, o impressor tem que ficar cuidando disso. E se por acaso você mandou alguma coisa para a gráfica, mandou a prova, tá tudo bonitinho no arquivo, o arquivo não tá com problema. E isso aqui é um problema técnico, não é um problema de geração de arquivo. Você pode pedir para a gráfica fazer de novo, tá? Porque o funcionário dela lá não cuidou direito desse acabamento, tá? Então, não é para ficar desse jeito, é para ficar desse, tá? Então, a não ser que você queira uma tridimensionalidade ali, tá? E lembrando que vai falar, ficou 3D. Não, para ficar 3D você tem que calcular os ângulos certinho, etc., que não é o caso aqui. Foi um erro de registro. A gente tem vários tipos de tintas especiais, tem tintas metálicas, acho que vocês devem conhecer melhor de tintas metálicas do que eu, por serem alunos de produto, né? Mas, enfim, a gente pode usar essas tintas, né, para aplicar em alguns momentos, né, de algum tipo de impressão específica. É possível trabalhar com tinta fluorescente também, que daí vai brilhar ali com a luz UV, né? É importante considerar que se for usar essas tintas fluorescentes, o tipo de papel pode influenciar, né, no tipo do brilho que a gente vai ter. Então, aqui algumas indicações que vocês podem ver depois também. Aqui é a representação da cor, pensando no original, tom contínuo, é o que a gente está vendo aqui no computador, mas quando a gente passa para a impressão, começa a ter retículas, que são os pontinhos. Então, aqui a fotografia, se a gente revela, se a gente vê no computador, ela não tem pontinhos. A não ser aqui no computador, se a gente aumentar muito, a gente vê os pixels. Mas a fotografia revelada não possui pontinhos, ela é um tom contínuo, tá? Aqui, né, tirando como exemplo o cromo aqui, o filme. Então, porque ele é uma exposição no material fotossensível, então não tem retícula. Tá? Mesma coisa a ilustração, você está fazendo a ilustração ali, você pode ter no máximo pixels, essa ilustração foi feita direto no computador, né? Mas ela não tem as retículas ainda. Mesma coisa o desenho colorido, desenho PB, né? Enfim. Aqui o monitor também, que foi modelado em 3D, é um tom contínuo, não tem retícula, né? A não ser pixel. Tá? E aqui, então, só para vocês verem a reprodução em alto contraste das retículas. Em monocromia, a gente tem aqui, então, quando é um alto contraste, a retícula praticamente desaparece, né? Em policromia, com alto contraste, a retícula também, ela quase desaparece, mas quando a gente tem uma monocromia com variações da mesma cor, a retícula volta. Então, por exemplo, estou imprimindo em tons de cinza, ou estou imprimindo em tons de ciano. Para a gente conseguir esse efeito aqui de sombra, luz e sombra, aí a impressão vai ter que ter retícula, que são aqueles pontinhos que eu mostrei para vocês lá no início da aula. E a mesma coisa acontece com a policromia, que quando fala preto e mais 3 cores especiais, são as 3 cores lá do CMYK, né? O ciano, magenta e amarelo. Vou aqui de volta ao contador de fio, para vocês verem os meios tons, né? Vejam que ele, para conseguir dar essa ideia aqui da folha, que ela tem essa profundidade, que tem essa textura, etc. Então, a quantidade de retículas que são colocadas ali na impressão. Aqui o tom contínuo, que é usado para a gente, então, verificar lá no registro de cor,
quantos fios tem, enfim. E os tipos de reticulado que a gente tem. A gente tem aqui o reticulado diamante, que daí no zoom é isso que forma, que fica esses quadradinhos assim, que eles ficam meio como se fosse um losango, né? O circular, que é o mais comum, tá? E o linear, também é possível a gente ter uma retícula linear. Onde que a gente vê isso? Em outros tipos de impressão mais simples, tá? Que não são essas usuais que eu falei para vocês da offset, né? Da impressora plana, né? E da rotogravura. Isso aqui é a laser film, por exemplo, usa isso. É um processo de impressão bem simples. Aí ele admite menos cores, tá? Bom, aqui para vocês saberem que quando a gente está trabalhando reticulado em policromia, a impressora rotaciona lá, ó, em alguns ângulos para a gente ter a melhor combinação de cores. Também é possível acontecer isso na hora da impressão. Tá? Para a gente ter isso aqui, ó. É assim que a gente consegue dar na impressão essa textura, essa qualidade de luz, sombra, né? E texturas do morango ali, por exemplo. Né? E aqui as combinações. Quanto que tem de cada cor para dar esse morango lindo aqui. E aí a cor especial Pantone, que a gente tem um registro de cor, que é a cor específica, ela já é preparada, que nem tinta que vocês devem conhecer para automóvel, enfim, tinta para casa, ela vem nessa cor só, tá? E o que a gente faz para poder usar essa cor Pantone? A gente vem em um dos canais deles aqui, então, por exemplo, o amarelo que for usado na impressão, o amarelo Pantone, você substitui o canal amarelo, aqui do CMYK, pelo Pantone amarelo X lá. É assim que, por exemplo, o HSBC faz. Ele pega uma dessas cores aqui, muito provavelmente o magenta, que é o mais próximo do vermelho, e substitui o canal de cor do magenta pelo vermelho. Ou ele adiciona, porque ele é muito específico, se tem foto, por exemplo, ele não pode fazer isso, senão todas as fotos vão dar ruído com o vermelho aqui. Mas tem as fotos, usa o CMYK aqui e adiciona mais um canal de cor lá, que é o vermelho Bradesco, por exemplo, para fazer a impressão daquele vermelho exato, que pela combinação, por exemplo, do magenta com amarelo, não daria o vermelho que eles querem. Tá? Então, usa-se muito o Pantone quando você não quer ter surpresas com a cor final. Tá? Então, é só prestar atenção que Pantone não é igual a CMYK, são coisas diferentes. Você aqui é a tinta pronta, aqui é a tinta misturada. Tá? Então, aqui, a imagem, uma cor, meio tom reticulado, cor aplicada em cor especial. Então, por exemplo, podia pegar o canal de preto e substituir por esse Pantone roxo aqui. E ele daria essa tipo de coloração aqui na imagem final. Tá? Também é possível trabalhar com duas cores, então vai trabalhar com dois canais de cor. Aqui, muito provavelmente, você tem lá um vermelho, cor especial, um Pantone vermelho, somada a um preto. É por isso que a gente consegue essa cor. Então, aqui tá como se a gente estivesse vendo só o canal do vermelho, somado ao canal do preto, dá essas duas cores aqui, esse duotone nessa impressão, tá? Que mais? Outra forma de ter aqui, que não é duotone. Duotone a gente sobrepõe camadas, né? A bicromia são cores distintas, ó. Então, aqui só tem esse Pantone laranja e aqui tem esse Pantone azul, que aparece aqui também. Então, quando a gente separa as camadas de cor, ó, a gente tem isso e o solzinho aqui separado, porque você aplicou Pantone em lugares diferentes, causando, então, gerando ali uma bicromia, tá? Bom, aí tem os tipos de acabamento, refile, que a gente pode refilar direto numa guilhotina, né? A questão da dobra, que a gente precisa indicar as áreas de dobra, tá? O vinco e a dobra, vem lá uma prensa, que ela é arredondada e ela tem lá o macho e a fêmea, né, para fazer o casamento delas, e aí isso é tudo feito com metal preparado, né? E o papel é posto aqui no meio deles, ó. E aí é prensado ali para fazer a dobra. Tem que ser arredondado porque o papel não corte, tá? Aqui, os tipos de dobradeira que a gente tem, né, mostrando mais ou menos como é que elas fazem aqui. Então, o papel passa e aí já está automatizado ali para dobrar em algum momento desse processo. Tá? A gente falou de design editorial, então aqui para ver como é que monta os cadernos, enfim. Depois, veja como é que refila o caderno, ó, depois de tudo. Depois que juntou, refila ele, para não ficar aquela sobra. Enfim, eu tenho um aqui, ó. Então, isso provavelmente, deixa eu já preciso acordar um pouquinho, vou mudar de câmera. Aqui.
Ó lá, ó, né? Ó, para eu ter, esses são vários caderninhos juntados aqui, ó, né? Então, para eu ter esse acabamento aqui, primeiro eu encaixo todos eles um do outro, depois vem uma guilhotina aqui e corta para ficar retinho aqui a formação desse caderno. Não sei se você já conhece esse livro aqui. Quer ver? Ele tem uma cinta. Só que eu não vou pôr porque eu tava com umas anotações aqui, ó. Ele vem com essa cinta aqui. É a teoria do design gráfico. Talvez não, que vocês não estudam design gráfico, mas é super bacana. Então, vou ficar devendo dessa vez, professora, desculpa. Valeu. Mas olha que legal esse livro. Ele é assim, gente. Ó, tá vendo? Ó? Isso aqui, ó. Bonito. Isso aqui que eu tava falando do Plex, ó. Ele é, aqui, bem que ele tem uma laminação, tá? Ele é laminado aqui, mas ele também tem o revestimento. E do outro lado ele é opaco, ó. Tá? Então esse aqui é o tipo do Plex. E ele é grudado um no outro. Gente, o acabamento deles eu acho muito legal. Ó, vai tudo grudado. Esse livro não, ele tem, são 3 volumes e estão grudados um no outro. E outra coisa bacana é que aí dentro eles separam cada volume por uma cor. Ó, aquilo do Pantone, ó. Isso não é feito com semic, é uma cor só, com aqui aplicando duotone, né? Em vários momentos você tem lá, acabou de aparecer aquele Bringing da Noise lá, da Paula Scher, agora perdi ele. Mas aí você tem aqui a sobrepor, aqui ó, para você conseguir dar esse efeito aqui, você tem duotone, 2 camadas sobrepostas, né? Duotone, desculpa, sobreposição de retícula, né? Que você tem essa, que não é alto contraste, para conseguir dar esse efeito. Tá? Então, aqui você investe, por exemplo, olha que bacana em termos de produção gráfica, você investe nesse tipo de acabamento, pena que não dá para mostrar ele inteiro aqui, ó, né? Investe nisso, que vai sair um pouquinho mais caro, e economiza na impressão. Você usa um Pantone específico para cada cor. E a cor só vem aqui, as 4 cores só vem aqui na capa, né? Depois você pode ver a capa assim, ó. Enfim, eu acho o design desse livro muito bacana. Tá? Acordados aí? Que da hora que o verso dele é tipo uma linha do tempo, né? É. Agora estamos acordados. Eu separei alguns exemplos pra vocês não dormirem tanto, assim, porque é material é que eu tentei dar. A gente tem um semestre dessa disciplina, eu tô dando uma aula, vocês estão entendendo, né? Nossa. Bom. Mas eu tô dando uma visão geral de tudo que tem. Pra saberem que Eu não tomo água hoje. Oi? Opa, Não, tá. sim. Ele não tá falando comigo, ele está com o áudio aberto. Oi, Myron, tudo bom? Tudo bom? Foi mal. Não tem problema. É que eu achei que você estava falando comigo, daí depois eu percebi que não é. Bom, além dos cortes com guilhotina, a gente tem os cortes com faca especial, né? Então, para conseguir dar esse Bauhaus aqui, ó, eles tiveram que fazer um recorte dessas letras, né? Então, você vai fazer uma faca especial aqui, ó. E essa faca é montada com madeira para base, metal e borrachinha para sustentar ali esses metais ali que vão ser a faca de verdade em pé, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Sabe quando você vai fazer aqueles cortes de bolacha de Natal, ó? É tipo isso, ó. Tem algumas facas que elas fazem todo esse formato, assim. Aí elas são colocadas na prensa com papel para a gente poder cortar no formato que precisa. Ó, aquele picotezinho para você destacar também é uma faca especial, que é o picote aqui, ó. Tá pronto também, uma régua de perfuração, tá? Ele vai ter uma macho fêmea ali, né, enfim, do oposto, para poder fazer o corte certinho, sem rasgar. Então, a gente sempre tem que ter a versão, em algumas facas, né? A versão do macho e da fêmea, para que você não rasgue o papel, tá? Essas aqui são as facas, ó. Então, assim, o formato vai ter um corte aqui no meio, etc. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo de azul é borracha. A faca tá aqui, ó, nesse meinho. E é ela que vai cortar o papel, tá? Ok? Ó, também é possível colocar corte com faca especial aqui numa máquina rotativa para fazer esse corte, tá? Outro aspecto importante é a plastificação, revestimento. Acabei de mostrar para vocês o livro de teoria do design gráfico, que ele tem revestimento, então aquele alto brilho não é possível só com couché. Preciso colocar uma aplicação, uma plastificação ou algum revestimento de verniz, por exemplo. Também é possível ter uma plastificação fosca para não ficar tão brilhoso, tá?
Aqui tem essa laminação de brilho, que a gente chama de BOPP, né? A mais comum utilizada, enfim, ela tem uma espessura mais elevada e aumenta a resistência do material, tá? E a gente tem os revestimentos aqui com laminação já aplicada, direto, só naquilo que a gente quer. Eu posso fazer essa aplicação direto aqui, ó, com o recorte sobre o papel. Mesma coisa o verniz localizado aqui, né? A gente tem o verniz UV, que ele é melhor, e a gente tem o verniz de máquina. Eu vou interromper aqui também e mostrar 2 exemplos para vocês verem a qualidade, como dá diferença. Espero que vocês consigam ver pelo... eu deixei eles lá, só um pouquinho aqui. Deixei lá, fiquei falando com meu marido e deixei lá atrás, peraí. Então aí ainda, ó lá, vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui foi o primeiro livro que eu diagramei, aí eu já quis inventar e colocar aqui, ó, tá vendo? Um verniz localizado para MQ, que é medicina quântica. E vejo que ele não tem muito boa qualidade, ó. No início ele era bem mais nítido, mas ele começa a perder um pouquinho da qualidade aqui da impressão, porque ele é um verniz de máquina, ele é um verniz mais simples, tá? Agora, nesse aqui, ó, que também faz tempo que eu fiz esse livro, eu pus o verniz, vejam lá que ele, tá vendo o brilho dele não tá se perdendo. Então esse é um verniz BOPP, de uma qualidade maior, que não se perde com o tempo, tá? Então, só para vocês verem ali a diferença do verniz de máquina, que às vezes é mais barato, mas é melhor você investir um pouquinho mais para ter uma qualidade melhor. Bom, a gente tem revestimento com películas aqui, mais extravagantes, metalizada colorida, prata dourada também é possível fazer isso. Daí você tem que pedir essa laminação especial, tá? Verniz à base d'água, né? Enfim. E o hot stamping, que é bem bacana. Então, é uma película que ela é aplicada e ela precisa de um clichê para ser, então, colada, de certa forma, por aquecimento, por isso hot stamping, no papel. Tá? Então, alguns exemplos aqui. Vou interromper de volta e mostrar um exemplo que eu fiz aqui, ó, de outro material que eu também diagramei e fiz. Aqui, ó. Ó. É que eu tô passando a mão e tô mostrando a experiência para vocês. Ele é baixo relevo, entendeu? Eu passo o dedo e a impressão tá para baixo, né? Então ela tem aqui esse hot stamping aqui que é feito com essa laminação, uma lâmina prateada, tá? Ó, aqui, ó. Feito aqui é um catálogo de exposição de arte, umas coisas bem malucas assim que a mulher fez, mas bem bacana. Depois ela assinou, autografou para mim aqui. Que mais que tem de laminação? Aqui, ó, tem esse outro livro, não fui eu que fiz, mas é um livro que eu uso lá em Design e Informação, ó, que também é com hot stamping, ó, e é baixo relevo também. Eu vejo que eu passo meu dedo e vejo que tá, né, para baixo a parte da impressão, né, aqui também, tá? Ó, e ele tem aqui do lado, e aqui é laminação, viu? Vejam que a qualidade, né, o brilho desse metalizado é diferente do brilho que a gente tem aqui, ó. Porque aqui é um processo de impressão, que é o hot stamping, e o Elton espirrou, e aqui é uma laminação, tá? Ok? Em aula, vocês estariam experimentando e mexendo em todos esses materiais, essa é uma maravilha. Mas bem-vindos a 2020, neste ano atípico. Ai, não é esse aqui, gente? Volta lá, logo acaba, tá, gente? Mais um pouquinho, eu tô dentro do horário da aula, então tá tudo bem. Bom, aqui a máquina que faz, ó, tá vendo o papel metalizado aqui vermelho? É ele que vai ser passado por cima da impressão e aí com o clichê, né, e o aquecimento ele vai se aderir à superfície. O relevo seco, ó, quem vai se casar aí, se quiserem fazer uma formatura de última hora, faz um relevo seco aí, meu povo, com iniciais das pessoas, tá? E aí você tem que fazer um clichê para fazer esse relevo seco aqui, fica muito bacana. Ó, então aqui você tem que ter
né, o molde fêmea, o molde macho, e aí aqui o papel aqui que vai ficar, então, com o relevo. Tanto alto relevo, ó, alto, porque ele fica para cima, quanto baixo relevo, tá? Ok? Olha lá, pra gente lembrar da... Como é que é o nome desse carinha aqui, gente? O Zé... Não. Esse é o ligeirinho. Ligeirinho, né? Ó, quem tava com saudade do ligeirinho, tem um clichê do ligeirinho aqui, tá? Relevo americano, gente, é como se fosse uma tinta que fica por cima do papel. Nossa, eles usam bastante isso aqui nos cartões do Valentine's Day deles lá, né? Fica esse relevo da mesma cor do papel, às vezes, ou uma cor diferente, mas é tinta que fica para cima, ela emulsiona ali, ela, né? Uma resina especial que fica para cima e é aquecida também, tá? E aí, vários tipos de encadernação que a gente tem, né? Encadernação artesanal, ainda tem gente que faz muito isso. Né? Então, ó, tem vários vídeos no YouTube mostrando como é que faz essa encadernação artesanal. Então, você tem que deixar o miolo lá, fazer o corte aqui para colocar cola, colocar gaze, para daí juntar com a capa e assim por diante. Então, aqui só mostrando, olha quanta cola que vai, né? Tem que pressionar bastante ali. Então, por exemplo, as monografias, quando elas eram impressas em capa dura, por exemplo, eu tive que fazer isso para minha dissertação de mestrado. Eu tive que levar para pôr capa dura. O cara fez desse jeito aqui, minha capa dura. Tá? Bom, aí temos técnicos que a gente já viu. Aqui o que é diferente é o alceamento, que é o arranjo das folhas, né? Isso eu não falei para vocês nas aulas anteriores sobre design editorial, enfim. Os cadernos eu falei. Isso aqui tudo eu também falei. Aqui as diferenças de espiral, né? Espiral plástico, o airô, aqui de espiral não, de acabamento de tipo de lombada, de encadernação. Né? A borda quadrada, com cola só, ela só tem cola aqui, e a canoa, que é grampeada. Tá? Então, aqui, vários tipos de encadernação que a gente pode combinar. Ó. A brochura pode ser lombada canoa, pode ser lombada quadrada, etc, etc. Várias possibilidades que a gente pode ter de encadernação com os tipos de capa. Então, tipo de capa, brochura, capa dura, capa flexível e os tipos de encadernação, que é lombada canoa, lombada quadrada, com costura e cola, que eu acabei de mostrar, com tela, que daí junta aquele, daí você põe a tela, que ele chama a gaze, na verdade, para fazer a finalização, e a mecânica, que é essa aqui, ó, que você vai usar um aparelho que vai fazer o furo e depois você vai colocar a espiral ali, seja ela a espiral de plástico, de metal, enrolado como esse aqui, ou o airô. Então, aqui as capas, capa brochura. Olha aqui a encadernação com grampo, né, o caderninho, né, ó, vários exemplos. Né, a capa dura. Então, a capa dura ela vai ser revestida, então ela vai ser um papelão por baixo e vai ter, né, um papel por fora, que geralmente um offset, enfim, ou um coucher, vem por fora, né? Então, aqui estão todos os caderninhos, eles estão costurados aqui, ó. Aqui você também tem essa parte que você não tá vendo, tem uma gaze aqui que junta eles, tá? Capa flexível, às vezes é costurado, mas a maioria das vezes é só colado, ó, só cola aqui, tá? Muita cola. Que mais? A lombada canoa, que eu acabei de mostrar para vocês. Muito cuidado, olha aqui que bonito que a pessoa fez. Um grampo de cada lado, né? Tipo, você não sabe para onde você vai, tá? Cuidado na hora de se for fazer artesanalmente isso. Eu tenho vários livros do pessoal de segundo ano de design visual que foram entregues para mim desse jeito aqui, igual esse exemplo. Eu quase me rasgava. Tá? Ó, até dei uma ênfase aqui. Não faça isso, produção. Faz certinho, né? No vinco aqui da dobra dos cadernos. Tá? Bom, lombada quadrada, costura e cola, né? Ó, aqui, ó, a gente vê um pedacinho da costura aqui na borda, né? Às vezes é só um acabamento, depois ele usa gaze lá para cima. Aqui, só para não parecer que é gaze, ele faz esse acabamento. Então, você compra essa fita para fazer o acabamento do livro, tá? Aqui estão todas coladas, costuradas. Aqui é uma pessoa que deve ter feito o próprio livro artesanalmente. Olha lá, de volta aqui, a costura. Um zoom para vocês verem a costura mesmo. Olha aqui, isso aqui então é comprado isso aqui para fazer o acabamento para a pessoa não ficar vendo a gaze, tá? Aqui às vezes fica aparecendo detalhes da costura mesmo, tá? E essa telinha aqui que eu já estava mostrando para vocês. E a encadernação mecânica que é feita então com os furos
né, no conjunto de papéis, e daí a gente tem lá manualmente, a pessoa coloca o espiral, tá? Pode ser espiral de plástico ou aqui de metal. Aquela transparente, com cor. O airo, que daí tem uma outra forma ele precisa de um outro aparelho para fazer o encontro ali dos espirais e etc. Bom, aí nossa sala nunca mais acabou. Só mostrar para vocês, então, aqui de novo as facas especiais, como é que a gente prepara. Então, veja só, aqui um exemplo de um envelope, eu tenho que montar ela aberta assim. E aí, esta faca que vocês estão vendo aqui, ó, toda essa parte de fora aqui vai ser construída no formato do que eu desenhei aqui em software, tá? Ela vai preencher toda essa parte. E aonde tem dobra, ele vai ter um elemento da faca com a borda arredondada para não cortar meu papel, mas fazer o vinco do papel. Tá? A mesma coisa para a pasta. Tá? Aqui mostrando para vocês o hot stamping, como é que eu preparei, né? Eu deixei ele aqui numa página sozinha. Esse bagagem é só para vocês verem que não está perdido. Eu mandei o arquivo final sem esse bagagem aqui escrito. Foi só isso que eu mandei para a gráfica. Como era um impresso aberto, eu mandei assim mesmo, tá? A orelha, a contracapa, a lombada, a capa, e aqui só que vai o hot stamping. Isso aqui eu apaguei depois, tá, gente? Não vai. E mais a orelha. Então, você manda na extensão inteira do arquivo. Esse aqui é outro arquivo que eu fiz, era uma capa sobre anjos e tal, e tinha um verniz localizado fazendo uns arabescos aqui assim, ó. Então, essa aqui é a capa aberta que eu mandei para eles imprimirem. E essa aqui é o detalhe do verniz. Então, ele ficava sobreposto assim sobre o material. Aí, no final, aqui eu vou mostrar para vocês. Vamos lá de volta para outra câmera. Ó, no final tem lá, ó, a impressão. Dá para vocês verem aí, ó, como é que ficou no final? Com o verniz localizado. Então, a gente faz separado. Obrigada. A gente faz separado, ó. Eu pedi para ver até na orelha, vem aqui, ó, fazendo esse detalhe, tá? Mais um livro que eu também fiz aqui. Deixa eu ver, o que mais? Tomara que esteja Estúdio acabando. Professora Michele. Oi. Estúdio Professora Michele. Antes de eu dar aula para vocês, eu era designer. Não, mas você ainda fica tranquila. Não, eu sou. Mas, tipo, eu fazia mais uns projetos, assim. Agora eu faço eventualmente uma coisa ou outra. Fico mais em consultoria, na verdade. Ó, aqui como é que eu simulei para o cliente ver, né? Eu fiz a simulação, eu peguei branco, coloquei transparência no branco para ele entender a minha ideia e aprovar a minha ideia, né? Então foi assim que eu mandei para ele. Mas para a gráfica eu tive que mandar separado. Isto disto, tá? E indicar lá, veja, olha gente, era no Corel, só para vocês terem noção de quanto tempo faz isso. Quando eu trabalhava com Corel, faz muito tempo. Tá? Bom, e aqui arquivos portáteis que a gente sempre manda tudo para a gráfica em PDF, tá? Não vou nem ler isso aqui para vocês, que eu já falei. Gerenciamento de arquivos para a gente ver se está tudo certinho no lugar. Eu sempre conferia isso para ver se estava tudo em CMYK, principalmente, que às vezes vinha alguma coisa em RGB, ó. Tá vendo aqui, ó? A linha guia tem RGB, meu Deus, né? Mas graças a Deus que é só a linha guia, o resto tá tudo em CMYK, ó. Então eu ficava conferindo isso aqui no Corel. Também é possível fazer essa conferência no Illustrator, tá? Mas o Illustrator hoje a gente já manda eles, esse documento é em CMYK, tudo que a gente joga lá, ele já meio que converte para CMYK. Tá? Que mais? Coletar saída, verificar se as fontes estão todas presentes. Isso aqui é no Corel, vocês nem usam mais, mas é sempre bom ver se as fontes estão todas presentes. Se não estiverem, dá Ctrl A em tudo para selecionar tudo, Ctrl Shift O para converter tudo em curvas. E salva como, né, versão de gráfica, e manda aquilo para a gráfica, para que vocês não recebam uma ligação da gráfica lá. Fulano trocou a fonte, né, e tal. Daí você manda já tudo com conversão de curvas para não ter problema com fonte, tá? Então aqui, outra dica que eu dou, mandar para a gráfica sempre em versão PDF X1A, que é o PDF de maior qualidade que a gente tem, tá? Aqui também a mesma questão para o InDesign, quando vocês forem fechar pelo InDesign,
né? Então, só conferir. O que é legal do InDesign, diferente do Corel, diferente do Illustrator, ele mostra pra gente o que está de errado, né? Então, aqui, ó, o que está de errado? Ó? Um dos vínculos que eu estava salvando desse material estava ausente. Ele estava colado ali, mas ele ficou em outro lugar, né? Ele está só vinculado, ele não está incorporado no material. Então, eu teria que achar ele, porque ele poderia dar erro de impressão lá na frente. Imprimir nada, imprimir com cor diferente. Então, isso que é legal que o software avisa os erros que teu arquivo provavelmente venha a ter, tá? De novo, mostrando para vocês, salvar em PDF X1A. E é isso, amém Jesus, terminei. Vivos? Amém, terminei. Então, só reforçando para vocês. Tamo vivo. Obrigada, gente, que bom, ficaram fortes até o final. Então, só mostrando para vocês agora, lá no AVA, tá? Para não ficar dúvida, vocês teriam que ter entregue, vocês podem entregar tanto o painel visual quanto os vídeos do TCC nessa pastinha aqui, certo? Tá aqui, ir para atribuição. E não se esqueçam de entregar lá o material diagramado, que eu coloquei aqui para vocês também, dos 2 capítulos do TCC de vocês, tá? Com projeto gráfico e tudo. É até semana que vem? É até segunda-feira que vem. São 3 avaliações, hein? Então não esqueça. 3 avaliações, as pastinhas estão aqui. As 2 primeiras avaliações é uma entrega junta e o design editorial, lá que vocês vão fazer o design editorial, projeto gráfico do TCC. Eu sei que deve ter aluno que está assistindo depois isso aqui, eu tô falando igual youtuber agora, que não está fazendo TCC, então pega um catálogo, um portfólio para diagramar. Certo? Ali o vídeo 1 é o vídeo pitch, o vídeo 2 é o vídeo que a gente fez a montagem, isso? É um ou outro, Myron. Ó, como você e o Oscar fizeram um vídeo promocional, manda o vídeo promocional, tá? Então só isso e os painéis. E os painéis, só. Eu só quero um vídeo, não precisa mandar os 2, não. Não precisa do pitch, então, prof? Porque não. a gente também fez o promocional e ficou melhor que o pitch. Então, é esse que você vai mandar para mim. Então tá. Tá bom? E as notas desses 3 trabalhos, elas são iguais ou a prova tem um peso maior? A prova? Não tem prova. Não, a avaliação que seria editar. A diagramação editorial vale 5 pontos, o vídeo vale 3 e os painéis valem 2. Aí fechou 10. Professor, em questão de nota também. Vou começar a fazer os cálculos aqui. Professor, eu não estou sabendo se o do terceiro trimestre foi lançado no... Então, o sistema está exatamente. Tá instável e eu não lancei ainda, né? Eu não consegui lançar antes do problema, mas a plataforma está instável ainda, a gente não conseguiu subir. Ficou uns 2 meses sem, né? Mais ou menos. Sim, já. Aquela plataforma. Não, 2 meses não. Foi em 6 de outubro. A gente tá. Tem 40 dias aí. Quase 2 meses que ficamos sem. Não, obrigado. Você tem as notas aí? Não sei também se você tem elas e a galera tenho. gostaria de Vocês ouvir. querem, eu canto. Então, eu vou acabar a gravação aqui que o pessoal não precisa saber. Prof, o site da UP tá fora de área, né? Tipo, eu tenho horas para